que repercutiu, Elivaldo, também aqui no Piauí. Condenação de 9 anos e meio para Lula repercutiu entre os petistas. O governador Wellington Dias, apesar de ser uma decisão esperada, disse que é uma condenação sem provas. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença do juiz Sérgio Moro é a primeira contra o petista no âmbito da Lava Jato. Na ação, Lula é acusado de receber 3 milhões e 700 mil de propina da empreiteira OAS, em decorrência de contratos da empresa com a Petrobras. O valor se referia à cessão pela OAS do apartamento triplex ao ex-presidente, além de reformas feitas pela construtora nesse imóvel e ao transporte e armazenamento de seu acervo presidencial. É a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um ex-presidente é condenado criminalmente. Mas a sentença permite que o petista recorra em liberdade. Lula pode recorrer em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Se a confirmação da sentença na segunda instância não acontecer antes da eleição de outubro de 2018, ele não será enquadrado na lei da ficha limpa. O coordenador nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, participou em Teresina de evento organizado pela Frente Brasil Popular e criticou a decisão do juiz Sérgio Moro. Como tudo na vida tem contradição, ele cometeu um erro, que ele fez uma sentença está baseada na opinião deles e não em fatos reais. O Lula não recebeu o triplex, não é dono do triplex. A chácara é de um amigo dele. Se cada ex-presidente tem que explicar para o juiz em que chácara ele vai passear no final de semana, então aqueles que botem uma segurança atrás do Fernando Henrique, do Fernando Collor, para saber aonde eles passam o fim de semana. Ou seja, isso é um absurdo. Para o governador Wellington Dias, a condenação já era esperada, mesmo sem a presença suficiente de provas. Eu acho que foi uma decisão típica de quem contribui para não permitir, por exemplo, que o presidente Lula possa ser candidato numa eleição de 2018. Eu penso também que nesse processo, como é numa primeira instância, nós temos todas as chances de ter o cumprimento da Constituição e da lei em instâncias superiores. Direto de Brasília, o deputado petista Assis Carvalho também fez críticas à decisão do juiz Sérgio Moro. Nós temos a convicção, e estamos convencidos disso, de que isso será alterado na instância seguinte, até porque tem sido essa posição que vem se manifestando nas ações que estão chegando à instância superior, de que delação por si só não é a razão para condenação. O relatório, a sentença do juiz Sérgio Moro, que inclusive está disponível aqui no cidadeverde.com, a íntegra dessa sentença, são 218 páginas. 218 páginas com muitos anexos, com muitas notas fiscais, depoimentos. Então, o que se considera aí também avaliar que uma sentença de 218 páginas não tenha provas, é a avaliação do Partido dos Trabalhadores. Mas nós fomos ouvir... Fundamentação, né? 200 páginas. É uma boa fundamentação. Eu imagino que seja. Eu não li a sentença toda, Elivaldo, li algumas partes. Agora, nós temos do outro lado também a oposição comentando essa decisão do juiz Sérgio Moro, a condenação de 9 anos e meio para o ex-presidente Lula. A condenação de Lula foi, sem dúvida, o assunto mais comentado no cenário político do país. A oposição, claro, comemora a decisão do juiz Sérgio Moro. Para o deputado estadual Robert Rios, Lula contribuiu muito para o crescimento do Brasil. Mas, segundo o parlamentar, ele também merece ser punido pelas denúncias de corrupção. Lula foi muito bom com a parte mais pobre do Brasil. Mas o Lula também inaugurou a maior corrupção da história do Brasil. E hoje ele levou uma condenação, a primeira condenação por esse conjunto de corrupção. O Brasil sempre foi corrupto, mas o Brasil nunca foi tão corrupto. E foi o Lula que fez explodir essa corrupção no Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí também falou sobre a condenação. O próprio governador Wellington Dias, em uma conversa comigo, já disse, olha, eu estou já... Só esperando. Aguardando. Eu não posso dizer, assim, eu não sei se vai ser 1 ano, se vai ser 2, se vai ser 3,
6 meses, 5 anos. O governador nunca disse para mim a quantidade, porque não dá para saber, mas que ele já imaginava que isso iria acontecer. Agora, o tamanho é que é a surpresa para muitos, né? O deputado federal Átila Lira nos enviou esse vídeo direto de Brasília, onde também comenta a decisão. Essa punição a um líder operário, um líder que se tornou presidente da República, é algo assim estranho, preocupa a todos, mas também é uma demonstração de que a justiça, nessa questão da Lava Jato, ela vai às últimas consequências. Bom, é isso aí, Elivaldo. A avaliação política, porque todos os políticos discutem e analisam essa condenação nesse momento. Pelo menos assim, momentaneamente, é grande impacto, apesar de ser esperada a condenação do ex-presidente Lula lá pelo juiz Sérgio Moro, era absolutamente esperada, não tinha nenhuma possibilidade dele não ser condenado. Mas não deixa de causar um grande impacto, afinal de contas, o primeiro presidente da República, em toda a história, a ser condenado por um crime comum. Elivaldo, o que os petistas acham é que a pena foi muito dura, né? Foi muito grande o tempo de prisão em regime fechado pedido pelo juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula. Todos esperavam, na verdade, a condenação, mas não por uma condenação tão grande, um período tão grande de prisão. Agora, como lembramos aqui, a própria cobertura já aponta, há um longo caminho a ser percorrido em recursos, mas é que são recursos onde você já vai na defensiva, já vai com uma situação desfavorável do nascedouro, ou seja, você vai se defender ou tentar reverter, ainda que na primeira instância, mas uma decisão extremamente grave, que é uma condenação de 9 anos e meio e a impossibilidade de assumir cargo público pelo dobro da pena, ou seja, 19 anos. Ou seja, vai ser uma missão dura dos assessores jurídicos e do próprio ex-presidente, que terá que enfrentar, associado ao desafio político agora, esse desafio que poderá selar jurídico, que poderá selar a sua atuação como homem público. Só para a gente fechar esse assunto, vamos colocar aqui no telão uma frase que foi a frase que fechou a sentença do juiz Sérgio Moro. Abre aspas, registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal. Pelo contrário, é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. E aí uma adaptação livre de Be You Never So High, The Law is Above You. A decisão do juiz Sérgio Moro para fechar aí. Elivaldo, no plano local, a gente teve ontem, eu ouvi a sessão do plenário do Senado Federal e muitos registros sobre a abertura de investigação no Conselho de Ética contra as senadoras que ocuparam a mesa diretora do Senado. Você lembra, isso aconteceu há 2 dias, um protesto contra um trecho da reforma trabalhista. E senadores do Piauí assinaram aí, e aí o PT agora quer saber por quê. Porque dentre as senadoras está a senadora do PT, Regina Souza. Aí vem aquela história, a separação desse ambiente político. Uma coisa é a aliança no Piauí, a outra coisa é a situação nacional. Até quando essa situação vai prevalecer? Pois bem, o PT do Estado anunciou uma reunião para tratar especificamente da postura dos senadores Ciro Nogueira e Elmano Ferrer, que assinaram essa representação do presidente lá da Comissão de Ética, lá do Senado Federal, contra as senadoras que fizeram o protesto e bloquearam o funcionamento da sessão. Ou seja, o PT pretende bater de frente com relação à postura dos aliados aqui do Piauí, que foram contra uma aliada também lá, que é a senadora Regina Souza, esteve presente. Ora, no aspecto também político, nenhuma surpresa em relação a uma postura mais ofensiva do PT em relação aos senadores, especialmente Ciro Nogueira. Mesmo com a boa convivência pessoal e política do senador, especificamente Ciro Nogueira, com o governador Wellington Dias, em relação às bases, essa relação nunca aconteceu. Em Brasília é diferente, e aqui mesmo na relação com o PT da base, é também completamente diferente. Há uma distância muito grande, é um ambiente até de confronto. É porque lá em Brasília, PP, Ciro Nogueira e PMDB, Elmano Ferrer, estão ao lado de Temer e queriam a aprovação da reforma trabalhista. Isso só para resumir aí a questão. Exatamente. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, o prefeito Hélio Rodrigues, do PT e do município de Hugo Napoleão, avisa, será candidato a deputado estadual ano que vem. Não é desincompatibilizar, vai renunciar ao mandato no início do próximo ano. Eu perguntei para ele,
essa situação já foi ou já conta com apoio e com aval do PT? O senhor já comunicou isso ao PT? Tem um apoio político, já que lá a disputa por condição de candidato a deputado estadual já está sendo grande? Ele disse, olha, já estou dialogando com o PT, mas já estou tratando pessoalmente com o governador Wellington Dias. Tá certo, Elivaldo. Então, acho que o caminho dele foi certo, né? O Elivaldo volta daqui a pouco, ao meio-dia, no Jornal do Piauí.